Fala, referenciadores do Brasil, eu sou o Steve e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a origem de Rick and Morty, como é que essa série veio a surgir, quem são os criadores dela, enfim, vamos contar a história completa. Então não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de assinar o sininho para receber as notificações e seguir a gente nas nossas páginas nas redes sociais. Então vamos pro vídeo. Nossa história começa em 2005 com Justin Roiland. Desde essa época ele já trabalhava com animações e ele fez parte de um festival, na verdade de uma brincadeira entre animadores que era o canal 101. Era uma brincadeira entre os animadores onde cada um fazia um piloto de uma série curtinho e eles votavam qual teria uma continuação no próximo. Era várias séries de temáticas muito variadas, algumas eram muito bem trabalhadas, outras eram desenhos muito simples. E um desses que ele apresentou foi The House of Cosby, que era uma casa com 10 clones do Bill Cosby, e acabou não sendo processado, mas recebeu uma carta dos advogados, e meio que em resposta no ano seguinte, ele criou The Real Animated Adventures of Doc and Marty, ou em português, As Verdadeiras Aventuras Animadas do Doc e Marty. Doc é o Dr. Brown do De Volta para o Futuro e o Marty McFly. Quem não sabe, Rick and Morty tem inspirações no De Volta para o Futuro. Foi um episódio de mais ou menos 5 minutos, onde o Doc levava o Marty para viajar no tempo para impedir que uma árvore fosse plantada porque a pipa do Marty prendeu na árvore. E para conseguir a energia suficiente para viajar no tempo, o Marty tinha que lamber as bolas do doutor várias vezes durante o episódio. É uma coisa muito zoada e a animação é bem tosca, mas está no YouTube, você pode ver se você quiser e tiver coragem. Nesse curta já nasceram várias coisas que dariam ou no que a gente conhece hoje como Rick and Morty. Primeiro, a dinâmica de um cientista mais velho, todo doidão, e um moleque mais novo cheio de ansiedade, preocupado com as coisas. Segundo, as vozes, porque ele fez as vozes todas zoadas, já muito parecido com o que você vê no Rick and Morty. E todos os outros animadores adoraram, então essa meio que era uma piada interna entre eles. Além disso, ele fez mais alguns episódios e o Doc e o Marty fizeram aparições em outras séries, onde a gente teve alguns conceitos que também foram para Rick and Morty no futuro. No segundo episódio dessa paródia de Volta para o Futuro, o Doc conta para o Marty a história do Scud, o assassino descartável, que é uma HQ que o Justin Roy criou mesmo na vida real nos anos 90, que é um robô que você contrata ele para matar e quando ele mata a pessoa, ele morre depois que cumpre essa função. Talvez lembre vocês de umas criaturazinhas azuis que também morrem depois que cumpre a função delas. Os Mr. Mystics têm inspirações nessa história. Inclusive a história principal dessa HQ é sobre um robô que ao invés de matar os alvos, ele incapacita eles e deixa em tubos de animação suspensa para viver mais. Bem parecido com o que acontece com os Mr. Mystics quando o Jerry não consegue jogar golfe, né? Outra coisa que a gente pode notar que tem nesses episódios e que foi carregado pro Rick and Morty são as piadas sexuais. Se nesse episódio o Marty tinha que lamber as bolas do doutor, em Rick and Morty a gente tem várias vezes personagens tendo que se humilhar sexualmente. No primeiro episódio, o Morty tem que enfiar as mega sementes na bunda. Nos episódios do M. Night Shyamalan, eles ficam pelados porque os alienígenas têm vergonha com nudez pública. O Jerry, no segundo episódio da TV Espacial, é oferecido para doar o pênis dele para ser o coração de uma entidade extradimensional. Sem falar dos vários desenhos de pintos escondidos no meio da série. Então isso é uma das coisas que foi carregada para lá. Outra coisa é o jeito que o Doctor fala. É muito parecido com o Rick, principalmente aquela coisa dos arrotos. Porque quando o Justin estava gravando um dos áudios, ele arrotou no meio da frase e ele quis manter isso. Além do jeito apressado como eles falam. Porque isso meio que combina com o Rick and Morty. Ele tem essa coisa de brincar com o universo de sci-fi, que geralmente as pessoas falam tudo muito certinho e pausadamente, sabem exatamente os termos que estão falando. E aqui em Rick and Morty, o que dá a humanidade é esse diálogo, que é tudo apressado, falam um em cima do outro, cara rota no meio das falas. É tudo muito improvisado, além do uso da tecnologia. Rick and Morty, como tem uma tecnologia muito avançada, em vários momentos eles usam para coisas super idiotas. Como nesse piloto, o Dr. e o Marty voltam no tempo para impedir que uma árvore seja plantada para a pipa do garoto não prender na árvore. Era muito mais fácil ter soltado a pipa. O Rick, por exemplo, manda o Morty buscar cristais numa missão quase mortal só para ele poder ficar doidão. Ele tem o trabalho de criar um robozinho só para a função de passar manteiga, entre outras vezes que eles usam a tecnologia que é mega avançada para funções bestas. O que também combina com a temática de Rick and Morty. A gente está num universo onde todas as possibilidades são possíveis, mas a gente está olhando isso pela ótica humana. Então a gente foca em coisas como sexo, em coisas como distrações baratas e em coisas como usar tecnologia para modos idiotas. E sim, os humanos no nosso mundo real usam a tecnologia para coisas idiotas. É só você ligar a televisão que você vai ver que eu não estou mentindo. Outro curta muito importante que Roy criou nessa época foi o Unbelievable Tales,
com o Crumpy Crumplestein, que é basicamente o Sr. Jelly Bean, que vocês viram no 5º episódio da 2ª temporada. Aqui ele conta histórias sobre meninos pelados e no final do curta a gente descobre que ele sequestrou 2 moleques e está abusando sexualmente deles. Então desde sempre esse personagem foi um pedófilo disfarçado. A gente vê que o Justin Roiland não é um cara muito normal. Uma coisa que vocês devem estar se perguntando é como é que de um festival de animações entre animadores o cara foi pra fazer uma das séries do Adult Swim. Bom, um outro personagem muito importante nessa história é o Dan Harmon, que é o criador de Community, uma série de comédia bem famosa, que foi cancelada e ele estava meio que desempregado e recebeu uma proposta do Adult Swim de fazer uma animação de humor. E ele lembrou das aventuras de Doc e Marty, desse animador que ele era muito amigo, e eles resolveram trabalhar juntos. Eles tiraram a paródia de Volta pro Futuro e para dar uma diferenciada e criar um clima único, eles fizeram o cientista dessa vez ser avô do moleque nervoso. E aí daí nasceu Rick and Morty, e como eu expliquei, com todas essas referências, já trazendo o mesmo humor que eles traziam, um pouco mais leve e com mais conceitos sci-fi do que antes, mas a inspiração tá ali, e é uma origem muito interessante. Você vê que as ideias foram só se remoldando e se criando. E esse é mais um vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido informativo pra vocês saber de onde é que surgiu o Rick and Morty. Procurem o curto pra dizer o que vocês acharam do Marty lambendo as bolas do Rick. E comentem aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês têm alguma outra teoria, alguma outra origem de algum outro desenho que vocês querem que a gente fale. Não se esqueça de assinar o sininho aqui para receber as notificações, deixa um comentário nas nossas redes sociais, de curtir a nossa página no Facebook. E é isso, fiquem com essa referência.